Bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, peraí, esse não sou eu, né? Gente, como vocês estão? Hoje, vocês estão vendo que a minha outra metade não está aqui. Vocês vão entender. Logo após a vinheta. Roda a vinheta. Gente, hoje o especial de Dia das Mães, no mês das mães. Eu sei, o dia já passou, mas estamos no mês. E hoje tem uma convidada muito especial. Fala aí, Bentão! Ai, gente, pegamos vocês, hein? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não Agora pode sim, ser. né? Eu não posso ficar sem falar isso, é meu bordão. Gente, hoje o especial de Dia das Mães é com a Amanda, que é mãe! Então, Amanda, como eu sempre falo para os nossos convidados, conte a sua história. Posso me apresentar? Se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, Mais conhecida mais como... conhecida como Bentão, né? É. Hoje eu tô E aí? aqui deste lado porque, né, como muitas mães, né, eu sou uma mãe solo, né? Por isso ela quis fazer dessa forma aqui pra vocês, assim, se identificarem, né, também, porque eu sei Sim. que tem muitas de vocês que nem eu, que corre atrás. Não é fácil, gente, não é fácil. Não é. Eu vejo sua luta. É difícil. Mas tá tudo certo, né? É tudo por Uma boa causa. um bem maior, né? Que é assim que fala? Sim, Um bem maior. Um bem maior chamado Luísa, né? Ah, Pois menininha. Faz parte, né? É. Faz parte. Então, conta aí mais ou menos um pouquinho de como é ser mãe solo. Olha, quando eu fiquei grávida, eu era casada, né? Já. Na verdade, eu não era casada. Eu me casei depois quando eu soube que eu tava grávida, né? Não faça isso não, gente. Não faço. É besteira. Não. Isso daí era coisa dos antigos, né? Que fazia isso e tal. E a minha mãe, né? Fez por onde? Agora tem que casar. Né? Besteira, gente. Gente, diga-se de passagem, quando a Amanda foi se casar, eu virei pra ela e falei, não faz isso. Falei, não mesmo? foi, Amanda? Foi. Eu falei pra ela, você tem o apoio de todo mundo. Porque quando a Amanda falou que estava grávida, foi a maior felicidade pra todo mundo, né? Eu fiquei super assustada, na verdade. Na verdade, você ficou assustada e todos nós ficamos felizes. Engraçado. Né? Todo mundo sabe como é que faz um bebê. Quem tá na chuva se molha, É entendeu, verdade, gente? é verdade. Não usou galocha na chuva. Mas eu sei que eu falei pra Amanda, se você se casar só porque você engravidou, não vai ser bom. Então, não casa. Até no dia do casamento dela, eu falei, não foi, Amanda? Ela quase assim, vamos fugir, Amanda. Eu quase falei, bota as malas dentro do carro e vamos. Mas você se casou. E, gente, assim, eu não fiquei grávida com 15, novinha assim, né? Vamos dizer, com 13, 15 anos, que acontece muito, a gente sabe. Eu me engravidei, eu tinha 25 anos. Mesmo assim, pra mim foi um susto, né? Foi um choque, né? Eu o quê? Engraçado, né? É. E foi, assim, uma gestação bem complicada, porque eu enjoava muito. Nossa, era horrível. A minha gestação inteira, eu não engordei muito, engordei 8 quilos. Mas você, quando descobriu que estava grávida, perdeu os 8 quilos. Então você não engordou, você recuperou o que perdeu, né? Foi difícil, porque a Luísa não aceitava nada. É verdade. Foi bem complicado. Foi. Mas, aí, quando ela nasceu, eu não sei explicar, é muito diferente, né? Porque quando você não é mãe, você é uma pessoa. E depois que você se torna mãe, você se transforma em outra totalmente diferente. É incrível. E, tipo assim, né? É uma pessoa que você nunca mais quer que saia da sua vida, né? É impressionante. Tem as coisas que ela faz, assim, né? Que eu acho que todo filho faz, apronta que só. Mas ela é muito boazinha comigo, com a tia dela. Ela é muito Ela educadinha. É verdade. É bem- Não tem o que reclamar dela. não. Ela é muito tranquila. E inteligentíssima também, né? Nossa, bastante, hein? Puxou a Bastante. mamãe, puxou a mamãe. Puxou a mamãe.
Mas quando ela era bebê foi um caminho de aprendizado, né? Foi, porque ela é filha única, então, assim, eu não tinha experiência nenhuma, né? Era mãe de primeira viagem. Então eu tinha os meus erros e os meus acertos, né? Que nem quando eu introduzia a papinha, aí eu dava só de um sabor. Eu não sabia que eu tinha que ficar variando, né? Tipo, introduzir outros legumes. Eu dava de alguns sabores. Aí o que aconteceu? Eu levei ela na pediatra. Essa menina tá de outra cor. Eu, quê? Eu achei aquilo mais estranho. Eu, como assim? Ela tá laranja. Eu, oxi. Eu não vi a cor, porque eu tava ali. Eu nunca reparei, na verdade. Então, aí. Mas ela via que ela tava super bem cuidada. E ela, você tem que variar os legumes. E daqui a pouco a gente vai introduzir a proteína e tal. Tudo bonitinho. A Luísa sempre foi boa de boca. Nossa, é verdade. Então ela comia de tudo, né? Era bom. Tudo ela, mesmo. Ela era até gordinha, assim. Nossa, ela tinha umas dobrinhas, dava vontade de morder, mas eu não podia. E ela não era uma criança chorona, ela era muito boazinha. Só não deixava dormir, mas ela era muito boazinha. Muito boazinha, desde bebezinha. Eu espero que continue assim. Até hoje ela tá, né? Ela tem 12 anos e ainda não tenho o que reclamar dela, assim, né? Então... É meio preguiçosa, mas eu acho que é a fase, né? A idade de 12 anos. Acho que sim. Né? Aí vinha com esses negócios, como é que é? Esses negócios de agora que o povo faz? Six Seven. Ai, que é aquilo, gente? Deus me livre. Essas coisas todas aí. Amo um dorama, né? Meu Deus. Aí, nossa, farmou muita aura. Eu, quê? que é, garota? Aí ela... Você não entende, mãe. Eu não entendo mesmo. Vai pra lá com as suas coisas doidas aí. É engraçado. Ó, no dia das apresentação, do Dia das Mães, eu tô lá bem filmando a Luísa aqui, ó. Fazendo mãe, aquela mãe, né? Normal aqui assim, ó. Tô aqui filmando ela, daqui a pouco a garota pega assim pra mim. E eu, que isso? Eu fiquei sem entender nada. Eu, oxe, que diacho. Aí tá. Depois eu, Luísa, o que é aquilo que você fez? Aí ela, é Six Seven. Eu, é sério, Luísa? No Dia das Mães, eu não mereço isso, né, gente? Mas olha, essas crianças tá tudo doida. Eles hoje estão com essa... mas toda época tem alguma coisa. A nossa foi o que, Eliane? Não teve essas coisas, não. Geração... Na nossa, o pessoal queria ser emo. Millennium, a Millennium acho que foi uma das melhores gerações. Você acha que os pais entendiam essa questão de emo como? Eles achavam esquisitíssimo. É, claro, né? Então, agora é a vez de você achar esquisito Só que tem uma coisa, né? A nossa geração, tá, foi o emo e tal, mas a geração de agora tá muito besta, mano. Que é isso, gente? Mas desculpa, eu acho gente. Que eles achavam a mesma coisa na nossa época. Não, mas tá forçando a barra. Vai ler um livro, gente. Pelo amor de Deus. Se que esse negócio... Que negócio é esse? Pelo amor de Deus. Ai, não. Mas quando você descobriu que estava grávida, eu sei que você ficou assim... Desesperada. Mas meio que o que você pensou nesse desespero todo? O diferente, né? Uma coisa nova. Então, eu não sabia, porque assim, pra você se tornar mãe, você tem que ter uma certa maturidade. Você já viu que tem hoje mães que já são avós, mas que são da nossa idade, que tiveram filhos com 11 anos. Tudo bem, mas eu tô falando assim. Mas assim, Eliane, que nem a nossa mãe, ela explicou muito pra gente, assim, sobre essa questão de gestação, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu acho que as mães, os pais deveriam de conversar sobre isso. Eu também acho. Eu converso muito com essas coisas com a Luísa. Eu acho importante. Você ser amigo do seu filho, né? Porque, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia é difícil porque tem a internet. Na nossa época foi a introdução da internet, né? Mas agora, pra eles, é muito avançado, né? Então, assim, se você não ficar de olho, não ver o que seu filho tá fazendo... Ele vai entrar num caminho onde você não vai conseguir alcançar depois, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Esses joguinhos, né? Aí o Felca, graças a Deus, Felca, você é um santo. Porque assim, ó, ali não tinha estabelecido qual a idade. Então poderia ser um cara de 35 anos conversando com uma criança de 8. Olha o perigo. E os pais ali deixando seu filho à vontade. Tá jogando, não tem nada. Tem sim, é muito perigoso. E eu sempre fiquei de olho. E mesmo assim, de olho, ela ficava conversando com algumas pessoas. Quem é? Eu ficava perguntando. Sempre fiquei em cima.
Aí o que que eu fiz? Ela, nas notas dela, baixou na escola. Ela ficou péssima, não conversava. Eu tirei o celular. Tá certo. E funcionou. É essa parte que eu tô falando, Eliane. Tipo assim, quando você descobre que você tá grávida, eu senti medo. Foi isso que eu senti. É o novo, né? Eu fiquei morrendo de medo. Tem gente que nem liga. Parece que é normal. Não é normal, é uma vida, é uma responsabilidade que você vai ter pro resto da sua vida. Por mais que seu filho seja adulto, tá vivendo a vida dele, pra você ele vai ser sempre um bebezinho. Ele vai ser sempre o seu bebê, o seu filhinho. Então, é diferente, né? Você falar assim, ai, meu filho já é adulto e não sei o quê. Tem gente que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Já virou adulto, é ele que se vire. Só que é um elo, assim, que nunca mais você vai romper. É óbvio que você tem que cortar o cordão umbilical pra seu filho não ficar o tempo inteiro ali. Porque uma hora você vai faltar, né? Sim. Você tem que criar seu filho pra ele ter a liberdade dele, seguir a vida dele, né? Porque a gente, igual a mãe fala, a gente não cria os filhos pra gente, cria os filhos pro mundo e tal. Só que tipo de pessoa você tá criando? Que tipo de pessoa você tá mandando pro mundo? Né? É verdade. Eu tento fazer o máximo que eu posso, né? Ainda mais assim, mãe solo. Mãe solo é complicado, porque a gente tem que trabalhar e não pode ser ausente na vida do seu filho e muita coisa. Então, são vários papéis que a gente tem que ter, né? É professora, é psicóloga, é estilista, é economista, é nutricionista, é tudo, né? Mãe é tudo. É verdade. Ou profissãozinha ingrata. É uma profissão que você não tem ali os... Como eu posso dizer? Não tem os ganhos e não, muitas vezes não é valorizado. Por isso que eu falo, a Luísa estuda na escola particular, eu faço o máximo que eu posso, agora ela tá fazendo aula de inglês, tá bom. Quer fazer natação? Eu falo pra ela, eu tô investindo em você pra você investir em mim no futuro. Eu falo pra ela, quando eu tiver mais velha, eu espero que eu tenha uma saúde boa, pra eu poder me virar sozinha, né? Porque, assim, a gente sabe que tem a lei aí do idoso e tal, porque tem muita gente que abandona os pais. Ah, tem muito, né? É muito horrível isso. Eu acho que é uma pessoa sem caráter que faz isso, porque o pai e a mãe, que são presentes, óbvio, que tá ali com você, sempre te ajudou, sempre, né, te apoiou, te impulsionou pra você poder ser essa pessoa de hoje, e aí a pessoa pega e abandona, né, o pai e a mãe quando tá idoso. E aí é onde a pessoa tá mais frágil, né, o momento que a pessoa tá mais fragilizada, porque a maioria das vezes a pessoa tem alguma demência, né, Alzheimer, tem alguma coisa. A família não tem, às vezes, paciência. Que nem no caso de Alzheimer, é triste você ver indo embora a pessoa que você sempre amou. A pessoa Porque ela se esquece dela mesma. O pessoal fala, ai, mas coitada da pessoa. Eu sei que ela tá doente, mas ela não vai se lembrar, ela não vai sofrer porque ela não tá se lembrando. Mas você, que sempre amou, que sempre esteve ali com aquela pessoa, você vai sofrer. Você vai sofrer porque a pessoa não vai saber quem você é, ela não vai saber nem quem ela é. E não abandonar, óbvio, mas eu acho que tá em algum lugar onde vai ser bem cuidada, Isso. né? É diferente. É uma coisa bem diferente do que abandonar, né? Tanto é que você trabalha numa casa de repouso e você sabe que tem gente lá que a família vai visitar, que a família tá junto, mas que também tem aqueles que são abandonados. E, Triste. É triste demais. Você vê o sofrimento deles. Eles falam porque pra assim, você. tipo, principalmente quando é mulher. Quando é a mãe ali que o filho coloca lá. Às vezes porque ele não tem condições de cuidar da própria mãe e tal, trabalhando, tem a vida dele. É normal, né? Porque todo mundo tem que ter a sua própria vida e não a mãe, o pai impedir de ter alguma coisa, né? Mas eu digo assim, colocar lá e esquecer, nunca mais ir. E só ir quando o pai e a mãe não tiver mais, entendeu? Ai, faleceu, tal. Ah, que triste, tal. Chora um pouco. Minha mãe. Mas será que é a minha mãe mesmo? Minha mãe? Eu acho que tem que ter uma noção, que nem... Eu sempre falo pra Luísa, né? Tô investindo em você pra você investir em mim. Eu digo, gente, pra ela me colocar na casa de repouso boa, tá? Uma boa mesmo. Uma casa de repouso onde tenha
atividades, eu quero passeios. Tá pensando que... Eu falei pra ela, eu quero uma casa de repouso de luxo. Porque ela assim, eu quero que ela tenha a vida dela, eu quero que ela viaje bastante, que ela conheça outros lugares. Eu acho importante, né, a pessoa, né, ter isso na vida, conseguir ter isso, né? Eu tô me esforçando o máximo que eu posso pra ela poder ter isso, né? Sim. A minha mãe fez o máximo que ela pôde pra ela poder Tudo dar... que ela pôde, ela fez. Isso. E eu agradeço, porque a pessoa que eu sou hoje é graças a ela, que sempre mostrou pra gente que a gente tem que se esforçar pra ter as nossas coisas, que a gente precisa batalhar, estudar, pra poder ser uma pessoa boa, né? Pra não ser um lixo de ser humano, que tem um monte por aí. Nossa, tem muitos. E eu tento fazer o máximo que eu posso pra Luísa ser uma pessoa boa. E eu já vejo que ela vai ser uma pessoa boa, né? Isso é importante. Ela tem os erros dela, normal. Todo mundo tem, até ser eu humano, tenho. né? Mas o que eu posso corrigir, eu vou lá, corrijo. Deixo as outras pessoas corrigirem também, porque não é só eu. Graças a Deus eu tenho um apoio muito bom da minha família. É isso que eu ia falar. Também tem a questão de você ter ali um apoio de outras pessoas, de você poder contar mesmo com alguém. Porque a gente vê que tem muita gente que fala, conta comigo, mas depois cai fora. E ter realmente ali um apoio conta muito. Muito, muito, muito. Conta demais. É importante, né? Também para não ficar sobrecarregada, né? Porque não é fácil. Claro que não. É preocupação todos os dias, tipo assim... Pelo menos eu fico assim, pensando praticamente o mês inteiro, fazendo contas pra ver se encaixa tudo bonitinho. Se sai uma coisa fora do lugar, aí eu já perco. Opa, peraí. Ai, meu Deus, espera que eu tenho que fazer de novo as contas. Vai dar, vai dar. Eu fico assim o tempo inteiro, mas por quê? Tem essa responsabilidade, né? De tipo assim. Eu tenho que conseguir pra poder dar. Mas nem sempre eu vou conseguir. Eu luto muito com isso. Nem sempre eu vou conseguir, nem sempre vai dar, nem sempre eu vou conseguir fazer aquilo tal. Mas é muito difícil, né? É difícil. Realmente. Nossa, é difícil pra caramba. E eu não quero ter outros filhos. Não tenho essa vontade. Fábrica já. Eu não tenho essa vontade, porque... Principalmente porque a responsabilidade sempre fica pra mulher. Ai, não, eu vou ajudar. De que forma? Eu quero ajuda de todas as formas. Não adianta falar assim, não, porque o homem, ele vai na parte financeira. Eu também. Eu trabalho, então, assim, não vira pra mim e fala, ai, o homem tem responsabilidade financeira. Vou dar o dedo do meio. Te lascar, mano. Não, é sério, porque... Se eu tenho responsabilidade como mãe, que a sociedade impõe isso, aí vira uma mulher e fala assim, ó, você vai criar o nosso filho porque eu não tenho tempo. Você vai criar o nosso filho, eu vou pagar pensão. Eu vou pegar ele só uma vez no mês, tá? Porque Isso quando pega, né? Eu tenho as minhas coisas pra fazer. Qual a importância do seu filho pra você? Nenhuma? É zero? Então só a mulher que tem que ter isso daí? Tem alguns homens que são assim mesmo. A gente nunca pode generalizar, mas uma grande maioria é assim. A grande maioria. Aí vira... Aí eu tô vendo muito, assim, na internet, homens escrotos que ficam falando, assim, que a mulher... Que mãe solo é porque ela não presta, isso e aquilo. Será quem que não ela presta mesmo? foi quem abandonou? Sim. Porque... Eles deveriam de pensar, peraí, ela é mãe solo porque o pai abandonou. Alguma coisa não deu certo. Muitas vezes o pai da criança nem paga pensão, não tem contato algum. Aí quando a mulher, um exemplo, a mulher arruma um emprego e é pra fora do país, ela precisa da autorização do genitor, porque é só genitor. Aí ela precisa da autorização, o que ele faz? Ele impede. Pois é. Não ajuda financeiramente, não é um pai presente, mas gosta de atormentar. Então, tipo assim... Eu acredito que um homem de verdade, ele, por mais que ele esteja separado da mãe, ele vai ser um ótimo pai. Porque ele pode ser. A pessoa praticamente, quando há uma separação, ela não separa só da mulher, ela separa dos filhos também. O que é isso? Parece Onde já se viu isso? Esqueceu que tem filhos, né? Aí a mulher tem que ficar colocando na justiça, que eu acho... ridículo pro cara, a mulher ser obrigada a colocá-lo na justiça para obrigá-lo a pagar uma pensão. Uma pensão que é pouca, por quê?
Pô, você sabe os gastos que tem todo mês. Uhum. Se o cara tava com a mulher e sabia que o dinheiro dele e o dela já quase não dava, imagina só o dela. Não, aí eu vejo muito assim na internet, né? Homens falando assim. Eu pago X valor pra ela ficar luxando. Ela faz cabelo, ela compra roupa, ela faz a unha. Gente, só a unha de gel. Já é cara. Eu fazia, e eu sei quanto é caro. Cara, não dá. E ela só comprou isso porque é o dinheiro da pensão. Sério mesmo? Você conseguiria comprar isso que ela comprou com esse dinheiro que acha que dura o mês inteiro? É ridículo. É realmente ridículo. E eu não consigo entender que nem a Luísa tá no colégio particular. É a mensalidade, é o lanche, é a passagem, é o uniforme, o material. Tem muitas coisas envolvidas. Não é só uma mensalidade. Não é só uma coisinha. Por que que é só você quem tem que pagar? Tá entendendo? Não faz sentido algum. Porque todo mundo sabe o quanto gasta. E daí você tem que se virar. Não, porque, ela não queria filho? Sério? Eu já vi muitos casos de a mulher engravidar porque era o sonho do homem. E daí, quando eles dois se separam, o sonho morreu, porque pra ele morreu, porque ele não é o pai. É porque ele fica com raiva da mulher que ele escolheu pra estar do lado dele. E aí, a maioria das vezes, a mulher não quer mais, porque passou por muitas coisas com aquela pessoa. Né? Não vou falar que toda mulher é certinha, não é isso, eu não tô falando isso, né? Mas eu digo assim, da mulher terminar com o cara, que a maioria das vezes a gente vê, e aí o cara quer se vingar dela, sei lá. Por isso a taxa de feminicídio, que sempre vem crescendo. Aí ele pega e desconta na criança. O que a criança tem a ver com isso? A criança não tem nada a ver, ela não pediu pra nascer. Pois é. Mas o sonho que ele tinha de ser pai acaba no momento que ele se separa da mãe. Então, muitos deles simplesmente vão embora e nem olha para trás. Sabe? Não olha que tem uma criança, pô, não é só um mísero dinheiro, porque de verdade. Porque assim, pouco. falta a parte afetiva, né? Sim. Porque isso fica na memória da pessoa. Eu e você, a gente sabe como é que é, porque o nosso pai foi ausente. Ele foi comprar cigarro e simplesmente sumiu. Ele foi, comprou, vou comprar cigarro, nunca mais ele voltou. Foi lá construir a fábrica pra ver se consegue, né, ter o cigarro, porque ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou, entendeu? É tipo assim, ele separou da nossa mãe, não foi da gente, né? Ele separou da mãe, mas nós morremos pra ele, porque foi isso não que é aconteceu. fácil, tipo assim, aí você imagina a cabeça da criança, né? Meu pai não vai vir me ver. E, tipo, você vê sua mãe chorar, eu não sei se era pela ausência dele ou pela situação, acho que são os dois, porque na minha cabeça... Dependendo de como é a separação, é mais pela situação. Na minha cabeça, a mãe gostava muito do nosso pai. Então, ela tava sofrendo de duas formas, entendeu? No meu caso, já não foi assim. Eu que quis a separação e eu não sofri por isso. Você se livrou. Eu senti alívio, na verdade. Eu senti alívio. Você se livrou. Eu senti alívio porque era uma relação muito, assim... Tóxica. Não tinha estabilidade. E eu gosto muito disso, de estabilidade, de tipo assim, poder contar com aquela pessoa e não ficar pisando em ovos. Eu odeio isso. Pra que isso? Não tem necessidade. Tanto que já tem 10 anos e até hoje eu tô tão de boa. É verdade. Pra mim tá tudo bem, tá tranquilo. Entendeu? E hoje em dia, né? Eu vou tocar num ponto que é difícil. Hoje em dia é complicado você ter um relacionamento. Porque a gente vê... Eu não tô generalizando, gente, mas a gente vê muitos casos de pessoas que colocam uma pessoa que ela mal conheceu dentro de casa e ela tem filhos. E o filho ou a filha é abusado, entendeu? É complicado. Eu penso muito nisso também, né? Tem essa questão de, ai meu Deus, pode acontecer. Por que não? Eu não sou, como que eu posso dizer? Privilegiada pra isso não acontecer comigo, entendeu? Se acontecesse, eu ia ser presa, porque com certeza eu ia dar um de Elisa Natsunaga. Você ia picotar ele? Com certeza. Você picotaria? Oxi. Gente, Fazer fofoca, Amanda ia picotar alguém.
Eliane, fazer mal pra minha filha, que eu crio, Não, que eu nesse crio com o maior caso- carinho, o maior amor, Nesse educação. caso, a mãe teria que visitar mais filhos na cadeia. Por Não- quê? Você acha, nos conhecendo, você acha que ia ser só você? Acho que entraria Ia você, você, o Marcelo. filha, a mãe ia ter que visitar os três na cadeia. Porque No os mínimo. três, no mínimo, né? Eu sou do tipo de pessoa que eu não ia fazer perguntas, eu só ia com uma pá. Não, porque Então, assim, né? eu fico imaginando, né? Que nem teve o caso daquela mulher que ela já tava sofrendo processo de separação e ela não tava mais dormindo com o marido e tal, né? Já tava naquele processo bonitinho. Já tinha um tempo que eles já estavam separados de corpos. E na cabeça dele, ela tava traindo ele, porque ela tava começando a entrar num outro relacionamento. E ele mas foi essa lá, moça aí já tinha 6 meses de separação. ou mais. E ele foi lá e fez aquilo com os filhos dela. Ele tirou quis a vida punir. dos filhos dizendo que a culpa era dela. Ele quis Ele punir a tirou mulher. dele o ato que ele fez e culpou a mulher que nem tinha nada a ver com Ela isso. tá morta viva. Porque Foi, ele ele tirou. conseguiu o que ele queria. Ele tirou tudo que ela tinha, que eram os filhos, Eliane. Porque assim, bem material. E daí? Mas você ter um filho e ter todo aquele amor, todo aquele carinho, dar tudo pro seu a sua filho dedicação. pra acontecer isso, uma vida. tragédia dessa. E o cara ainda deixou a carta dizendo que foi culpa dela. Não foi. Não, a culpa é Momento dele. algum, foi ato dele. Nós não temos responsabilidade pelos atos dos outros. Temos pelos nossos atos. Qualquer coisa que eu fizer é problema meu, porque foi eu quem fez. Agora, qualquer coisa que outra pessoa fizer, ela responde pelos atos dela, não é minha certeza. culpa. Eu acho que tem muita mulher que se culpa por muita coisa que os outros fazem. Não se culpe. Porque cada pessoa que age de uma maneira sabe o que tá fazendo. Ela que responda por esse ato. E não é fácil, assim, tipo assim, aí você fica pensando, né? Você cria o seu filho com o maior amor, o maior carinho, tal. E às vezes ele tem um caráter desviado. E aí os outros culpam. Ai, a mãe não deu educação. Não foi isso. Não foi isso. Com certeza a mãe mostrou pra ele. Foi lá, falou, ó, isso é errado, isso é certo. Aí a pessoa faz coisa errada porque ela quer, não é É a porque... escolha da pessoa. É a escolha da pessoa, entendeu? Mas eu tenho certeza que a mãe... Você acha que a mãe ia querer isso pro filho dela? A não ser Jamais. que a mãe seja errada também. Pra ela é normal. Mas a maioria... Ah, mas uma grande maioria não, pô. Uma grande maioria a gente... Que nem... Esse não é questão política, mas essa questão de família, Deus e o quê? Como eles falam? Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Gente, numa boa. A família tradicional brasileira não São é que essa. nem eu. A família tradicional brasileira é a mãe cuidando dos filhos sozinha, porque o homem que deveria ser homem para cuidar dos filhos, para estar ali com a família que ele escolheu cair fora. Então, a família tradicional brasileira, eu sempre falo isso, é a mãe cuidando dos filhos, porque é a grande maioria. É. De 100%, pelo menos 80%, é a mãe cuidando dos filhos e não o casal. Então, assim, eu vejo muitas mães que não são valorizadas, até pelos filhos também, e não veem todo o esforço. Meu, a mãe criou 5 filhos sozinha. A ajuda que ela tinha era da Michelle e do Walter. Ela não tinha ajuda de fora. Ela tinha que trabalhar. Todo mundo começou a se esforçar a sair de casa para ter algum ofício desde cedo. Muito porque cedo, a né? gente sabia que precisava. A gente passou por necessidades. E ela não se cuidou, né? Ela se dedicou tanto pra gente que ela esqueceu dela. E aí a conta veio, né? Gente, eu sei que nós somos mães e tal, mas eu acho que pra você cuidar de outra pessoa, primeiro você tem que olhar pra si próprio, sabe? Cuidar da sua saúde, porque como é que você vai cuidar do seu filho, vai dar um bem-estar pra ele, se você não tá bem, psicologicamente e fisicamente, não tem como. Então, assim, em primeiro lugar pra você se cuidar, saúde mental, tá bem fisicamente por dentro, pra você poder cuidar do seu filho. Porque se você não tem isso, você não tem nada. Como é que você vai... A pessoa que não tá mentalmente bem, ela fica dispersa, ela não consegue cuidar.
Se ela não consegue cuidar dela. Ela pega muitas coisas pra fazer e no final não faz nada. Pois é, porque como que ela vai cuidar do outro se ela não tá bem? Ela precisa de cuidados. Não é fácil, né? Não. É por isso que ter uma rede de apoio é importantíssimo. É extremamente importante. E quem não tem, procura alguma ajuda, né? Assim, psicologicamente, porque se você começar a se tratar, você consegue cuidar do outro melhor. Porque, assim, a gente via pela nossa mãe. Minha mãe não teve esse apoio da família dela. Ela sofreu muito. Bastante. Foi difícil. Então, assim, hoje, o apoio dela é a gente, né? Assim, e é difícil até hoje, né? Ela lembra, assim, de coisas que ela passou que não foi fácil, né? Que poderia ter sido evitadas, né? Aí eu fico pensando, se eu tivesse mais filhos, como que seria? Difícil, hein? Tivesse mais filhos, ia Se ser... com uma pra você já é difícil, imagina 5. Já passei por cada coisa, só com uma. Imagina se eu tivesse mais. Obviamente que eram verdade. outros tempos, obviamente. A gente sabe disso. Mas a dificuldade é a dificuldade, não interessa qual tempo seria, né? Então, eu digo assim que, pelo que a gente passou, hoje nós somos pessoas bem mais fortes, né? Muito. Do que uma pessoa que nunca passou por nada assim de dificuldade. Ela vai enfrentar uma certa dificuldade com um grau bem maior do que o nosso. Ah, sim, acho que a gente virou cascadura, sabe? É, De tantas criou uma coisas. casca, é verdade. Eu decidi não ter filhos, não me arrependo da minha escolha. Eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter tido pra mim. Imagina ter passado pelo câncer e tudo que eu passei em 2020 e ainda ter que cuidar de um filho. É. Sabe? Já foi difícil pra caramba. Ia ser quase impossível. Sabe? Então, eu acho que tem escolhas que nós fazemos na nossa vida que são acertadas. E eu acho que essa foi a minha. De verdade. Ah, assim, seria diferente, né? Com certeza. Seria bem mais diferente. difícil pra mim. É, porque você ia ficar pensando, a qualquer momento eu posso ir embora, eu vou deixar meu filho aqui e tal. A sua cabeça não ia estar boa. Não, não ia. Já não ia estar, já não era, né? Porque assim, você tava passando por uma coisa horrível. Algumas coisas junto, tudo junto. Horrível. E aí ter aquela responsabilidade de ter um filho e você ficar pensando, meu Deus, eu posso faltar com meu filho amanhã. Eu sei que pode acontecer, né? Aham. Mas eu estive mais próxima disso. Então acho que isso teria sido mais difícil do que já foi. Pensar por esse lado, sim. Sim, acho que teria sido mais difícil. Mas uma vida de uma mãe solo. E as mães atípicas? Estão solo. É pior ainda. Meu, é dobrado o trabalho que ela tem, sabe? E eu acho que muitas pessoas na rua são pessoas ruins perto dela. É que nem uma vez eu tava no metrô, voltando do trabalho. Aí tá lá um menino, ele tinha síndrome de Down. Aí ele era hiperativo ainda. Então ele não parava quieto. E a mãe dele tava lá assim, ó. Ela tava exausta, ela tava cansada. E eu vi a gente assim, essa mulher não segura esse moleque. Pensa que é fácil? Coitada dessa mulher. Eu ainda virei pro cara e falei, você não tá no lugar dela. Imagina esse menino 24 horas por dia, ela cuidando dele. Sozinha. Então você vem falar, olha, a mulher tá exausta, dá pra ver na cara dela. Aí ele ficou quietinho depois que eu falei. Porque você olhava pra ela, você viu o cansaço, Eliane. Não era só físico, sabe? Aquilo Mas ultrapassava. o cansaço físico é muito mais fácil de passar. O cansaço mental, não. Ele acaba com você. Por mais que você tenha tido uma noite inteira de sono, você vai levantar no outro dia moída, porque a sua mente não tá boa. É por isso que a gente precisa de ajuda psicológica, ajuda profissional. Independente de quem seja, todo mundo precisa disso. Com certeza. E ajuda demais. De verdade, isso daí é algo necessário, né? Mas nem todo mundo procura ajuda, porque acha Aí que... você imagina, essas mães atípicas, elas têm que ter tudo, né? A paciência em dobro. Tudo em dobro, porque... Pensa só. Aí eu já vi mães que se profissionalizaram na área da saúde pra poder cuidar melhor do filho e tal, Ah, sim, já vi também. né? E é tipo assim, eu acredito que mães que são solo,
ela tem que estudar, ela tem que se profissionalizar pra ela poder conseguir dar o melhor pra ela e pro filho dela, né? Eu sei que tem mães que não conseguem, né? É. Eu sei que tem mãe que não consegue, mas o que ela puder fazer, tipo, vou dar um exemplo. Fazer um curso de manicure, um curso de, como é que fala? De Design. design de sobrancelha, design de unhas cílios, também. né, cabeleireira. O que ela puder fazer pra ela não sair da casa dela, mas ter uma renda, tipo fazer bolo, fazer brigadeiro, fazer alguma coisa assim, né? Pra ela poder ter uma rendinha. Sim. É importante porque ela vai ficar mais independente. E tem cursos gratuitos pra isso também, Na né? prefeitura tem um monte. Prefeitura, Senac, tem vários lugares que tem muitos cursos. Mas eu não assim. tenho dinheiro pra passagem. Dá pra conseguir também. Faz o CAD único, atualiza Uhum. e você consegue passe livre. Isso. Então, Dá pra conseguir. sempre dá pra fazer. Realmente. Aí só não pode perder o tempo dela, né? Tipo assim, ficar esmo, né? Parado no tempo. Por quê? Eu tive uma época que eu fiquei parada no tempo. Só trabalhava, voltava pra casa e cuidava da Luísa. E aquilo ali ficou. Eu fiquei por um bom período, assim. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos nisso aí. De não. Sem saber o que fazer, eu fiquei parada. Aí depois eu fiquei pensando assim: meu, tá muito ruim isso. Com aquele salário pouco, não dá pra fazer quase nada. Aí eu falei: não, eu tenho que melhorar. Daí eu fui lá, fiz curso. E hoje em dia eu sou técnica de enfermagem, mas assim. Se dá pra você. Se você tá vendo que você não consegue. Você tá estagnado e a sua cabeça tá parada, é bom a gente sempre tentar coisas, né? Pra gente poder, assim, conseguir solucionar pelo menos alguma coisa. Uhum. E a parte financeira, eu acredito que seja uma das maiores soluções. Ah, eu acho que é, porque. É tipo assim, tem mães atípicas que não podem trabalhar. Que mas aí o governo tem que bancar. Não tem essa, mas não. um salário mínimo só não é o suficiente. Eu sei, mas, Eliane, Mas se ela fizer um curso, alguma coisa, É. ela pode dobrar isso. aí, Isso, ela a pode renda dela pode triplicar a aumentar. renda, e vai ser muito melhor. Uhum. Muito. Que nem você falou, esses trabalhos que você falou, dá pra trabalhar de casa, ou Isso. você ir na casa de alguém fazer algumas Tá coisas. sempre de olho ali no filho e tal. Porque É. tem mãe que não consegue realmente sair de casa porque o filho precisa de auxílio, o tempo inteiro. é. Mas, tipo assim, tirar algum tempo pra você poder fazer alguma coisa e ganhar um dinheirinho é importante, né? Porque aí é uma coisa que dá pra você comprar pra sua casa, até pro seu filho que tem alguma necessidade especial. É importante, né? Bastante. Então, gente, não para não, hein? Vai lá, faz alguma coisa. Tem cursos até que dá pra você fazer online. Tem muitos cursos online É. e gratuitos. Uhum. Então dá pra. Eu vi já que tem cursos na prefeitura que são presenciais, mas que eles te dão um auxílio e que você já sai de lá, dependendo de como for, já sai empregado. É. Então, assim, tem muitas chances, Uhum. né? Eu sei que tem algumas coisas que não dá para algumas mães trabalhar, para trabalhar fora e tal, mas esses que dão para fazer de casa, caramba, isso é bom demais, pô. É importante, né? Nossa, demais. E quando eu sempre falo que quando a gente tem o nosso próprio dinheiro, nós somos livres. Né? Com certeza. A gente sempre trabalhou. Sempre, desde pequeno. Então, assim, quando. Eu já fiquei desempregada, óbvio. Quando eu me vi desempregada com uma filha, eu entrei em desespero. Meu Você não Deus. consegue dormir, O que eu vou fazer? A noite inteira você fica matutando ali, o que você pode fazer? Vai em entrevista, nada acontece. Meu Deus do céu, e agora? E Pior agora? é quando você não tem com quem contar. Quando você ficar desempregado e não ter com quem contar, é muito pior. E aí aquela responsabilidade batendo ali é complicado, porque você fica pensando, como é que eu vou fazer com meu filho, com a minha filha, com os meus filhos, né? Porque tem gente que tem mais de um. E é complicado. Aí eu fico pensando, né? Eu vejo que assim, no metrô, algumas mães pegam os filhos, né? E fica lá pedindo. Fica pedindo lá, fica pedindo. Eu não sei se aquilo... Você expõe muito o seu filho, sabe? É Também. complicado. Você expõe demais seu filho.
E não tem necessidade de você fazer isso com ele. Ah, e tem muitos lugares que tem trabalhos de meio período, alguma coisa do tipo, e que dá pra fazer, né? Ah, e outra coisa também que eu não gosto, e que se eu tivesse outro filho, eu não ia dar essa responsabilidade pra Luísa de pegar e fazer o seu filho mais velho ter a responsabilidade de criar o seu filho mais novo. É uma sacanagem isso, pelo amor de Deus. Não. Ah, mas não tem como fazer. Tem. Põe numa creche, põe nesses centros educacionais que é fora do horário da escola. Tem. E são grátis. Você. O ruim, sabe o que é? Você tira a vontade de um dia seu filho no futuro querer ser mãe, querer ser pai. Porque você já deu essa responsabilidade de um filho que é seu pro seu filho mais velho. Que isso, que loucura. Não dá, Triste. não dá. E a gente vê muito desses tipos de casos. A nossa irmã foi uma delas, né? Ela praticamente criou a gente, né? Porque ela tinha responsabilidade de cuidar da gente. De Cuidar da casa. cuidar da casa. De ver essa parte da escola. É ruim, porque isso era... O pessoal da antiga gostava muito de fazer. Você acha Hoje que em você é da dia ainda antiga, tem. Amanda? Tem um monte de gente que faz Eu isso sei, ainda. eu conheço um monte de gente que então, faz isso. é. E o que eu sempre falava? Você tá tirando a responsabilidade que é sua e tá dando pro seu filho mais velho. Ah, mas ele tem que fazer alguma coisa. Bota ele pra fazer um curso. Faz alguma coisa. E Mas- hoje, para os filhos mais velhos, tem até o... não é estágio que eles fazem, como é o nome do trabalho que eles fazem durante o estudo, aí no horário vago eles fazem? São 6 horas. Como é o nome, Vitor? O quê? Do quê? Como assim? Do trabalho que é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Isso. O jovem aprendiz é pro seu filho mais velho que tá em casa ali. Ele vai ganhar pouco, mas vai ganhar. Mas já é um dinheiro que dá pra ele comprar alguma coisa pra ele, comprar. E já é. Ele não trabalha tanto quanto o normal, né? Isso. São poucas Meio horas. período. Mas já é um dinheirinho entrando, já é uma profissão que ele pode aprender. Sim. Então, tirar essa carga de criar o irmão pra poder ter uma profissão é grande coisa. Eu acho que é muito ruim, porque praticamente vira um trauma. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que teve essa responsabilidade de criar o irmão mais novo é amargurado, é angustiado. A maioria. E eu acho que são pessoas que não querem muitos filhos. Se tiver um, no máximo 2. Sim. Que, pô, eu vi o que eu passei cuidando dos meus irmãos. É. Por que eu vou querer isso pra mim? Sabe? Vira um trauma, né? Vira. Acaba virando assim. Se a pessoa E é um muito dia, injusto. se a pessoa um dia teve sonho de ser mãe, de ser pai, acaba porque ele teve a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, né? Você fica com aquela responsabilidade de ser o pai, de ser a mãe. É um absurdo isso. Eu me lembro que quando nós éramos pequenas, eu falava que eu ia ter um filho, mas que eu não ia ser casada. Porque era o que a gente via. Ah, sim. A gente sempre viu muitas mulheres cuidando dos filhos sozinhas, os pais que sumiam. E aí eu ficava com aquilo, eu não quero marido não. Pra que eu vou querer marido se depois ele vai embora? Eu me lembro de falar isso. E no final eu decidi que nem filho eu quero. Mas essa parte aí de você frustrar o seu filho porque você dá a responsabilidade. Aí, tipo assim, você tira toda a juventude dele. Um exemplo. Aí seu filho podia estar brincando com os amigos, fazendo alguma coisa saudável de criança, mas ele não pode porque ele tem que cuidar dos irmãos. E aí se chegar a mãe em casa e não tiver tudo feito e os irmãos bem cuidados. Coisa O que filho não mais era velho vai obrigação. apanhar. Entendeu? Não era obrigação do filho, mas ele vai ter que fazer. Difícil, É né? muito ruim. Eu sei que tem pessoas que falam assim, ai, eu não tenho condições de pagar porque eu pago aluguel e não sei o que e tal. Eu entendo essa parte, mas eu não consigo entender por que dá essa responsabilidade pra uma criança. É triste, né? Nossa, é complicado demais. Aí a vizinha, a fofoqueira, pega, chama o conselho tutelar e leva os seus filhos. Que pode acontecer. Aí ela deixa ele sozinho aí, ó, e sai. Eu não sei o quê. Que pode acontecer isso. E aí, como é que fica? Complicado. Por isso que uma rede de apoio é bom, por isso que esses centros...
só existem pra ajudar a mãe solo. Você já Uhum. percebeu? É. Existem porque uma mãe tem que trabalhar, não pode cuidar dos filhos o tempo todo. Ela precisa ter como pagar a luz, aluguel, água, comida. Então, existe por isso. Nós fomos pro centro educacional. Uhum. E Foi muito no bom. horário que a gente não estava na escola, a gente estava lá. Lá tinha comida, lá tinha pessoas para estar com a gente, lá tinha amizade, lá tinha passeios. É. Então, isso é muito importante. Isso ajuda pra caramba. Muito. Isso tira um pouco da pressão. Sabe? Mas eu acho que ter o apoio governamental para ter mais centros educacionais, porque tira a criança da rua, tira essa coisa da mãe ficar tão preocupada, ou escolas integrais também, né? Período integral. É importante também. Sim. Porque ali a criança vai aprender o normal, que é o ensino, né? Normal lá, fundamental e tal, bonitinho. Depois ela vai ter várias atividades. E também ela vai ter alimentação lá. Poderiam colocar mais, né, sobre isso. E esses centros que a gente falou é importantíssimo. Nossa, demais. muito. Fora que as crianças aprendem um pouco mais de dependência. É. Tem as creches também, né, que ajuda pra caramba. Mas eu acho que quanto mais as crianças participarem de coisas desse tipo, mais independência elas têm. A Luísa Nós foi criança fomos de pra creche. A Luísa Nós foi. fomos pra creche, pô. A Luísa foi com meses pra creche. Foi com 5 meses. É, ela foi com meses pra Ai, creche. nossa, Amanda, que horror. Eu precisava trabalhar. E quem é mãe solo sabe que ela precisa trabalhar para poder dar o pão pro filho, né? Então, eu não ia sair do meu trabalho e ficar a esmo e depois, o que eu ia fazer? Fica dentro de casa e não tem o que comer, não tem como pagar um aluguel. E ela nem pegou nada. uma independência muito boa na creche. Ela aprendeu a comer sozinha, ela aprendeu a fazer muitas coisas na creche. Na creche, o prezinho foi, assim, fenomenal. Uhum. E é muito importante. É, porque Demais. que nem ela, filha única, e ela ter convivência com outras crianças foi importante também, né? Foi mesmo. importante. É, Porque eu não ia dar outros irmãos pra ela. Nem vai, né, Amanda? Não, pode esquecer. Eu acho que tem muito preconceito em torno disso, sabe? De creche, né? É, É porque aparece uma coisa aqui, outra ali sobre, tipo, uma criança esquecida na van, uma criança teve maltratos na escola, mas não é uma coisa constante. Não, Eu não muito posso falar raro assim, de ó, acontecer. que isso nunca aconteceu com a minha filha. Não, nem Nunca com, aconteceu nem com a alguma gente, criança nem que com eu o Gui. conheço. Não. Então, é complicado de falar sobre isso, porque, obviamente, teve mães que passou por isso, né? Não vou falar que não, Sim, sim. vou estar sendo muito sem vergonha, mas não é uma coisa que você vê todos os dias. Não, é muito difícil. Eu acho que quando acontece isso de uma professora tá ali e acabar maltratando uma criança, tal, aí já é dela, né? Uma coisa dela, o pessoal dela. Às vezes ela não teve uma coisa, passou muito estresse na casa dela, mas ela não tem que descontar isso que eu no ia filho falar, do não outro, dá. entendeu? Porque provavelmente ela é mãe. E ela não ia gostar que fizesse isso com o filho dela. E aí ela tá lá maltratando a criança de outra pessoa. No caso que ela tem a responsabilidade de estar cuidando ali como se fosse a mãe dessa criança. Naquele momento ela tá sendo educadora, porém, como é na creche, ela tem um cuidado mais específico. Porque é uma criança indefesa. Meu Deus Mas do isso céu. não acontece sempre. Então, não E acontece. se acontece, acontece por pouco tempo, porque tem sempre alguém que vê, que filma, que Isso. denuncia. Graças a Deus. Então, assim, nem todo mundo é de má índole, né? Então, são lugares que ajudam essas mães. Sim. Que esse lugar é feito para elas, para as crianças delas. Tanto que, tipo assim, que nem uma criança que sofre um abuso na casa dela, um exemplo. E aí ela vai pra escola, vai pra creche, e a professora é atenta, ela vai falar. Ela vai passar pra frente, entendeu? Porque ela é profissional, então ela sabe que... Opa, peraí. Esse menino aqui tá todo machucado. Ele não se machucou agora, isso aqui não é de agora, né? Alguma coisa tá acontecendo. Ela vai passar pra frente, Sim. entendeu? Tem isso também. Maus tratos dos próprios pais, Tem. né? Que acontece bastante. Infelizmente. Infelizmente acontece muito. Às vezes acontece mais em casa do que na escola. E eu acho incrível que, tipo assim,
Que nem já teve vários casos, né? A criança é filha única. Tipo, ela não teve outros filhos pra poder falar, ai, é muito estresse. Não, não é. Aí, tem gente que não nasceu pra ser mãe. Tem gente que não nasceu. E aí fica maltratando aquela criança. Como é que fica a cabeça dessa criança? É triste, né? Demais. Nossa, a Luísa, ela é tratada assim, ó. A pão de ló. Obviamente que eu não sou aquela mãe que fica, ah, minha filhinha. Não, eu até fico zoando com a cara dela. Você é mãe raiz, filha. Tu é mãe raiz, não é mãe Nutella, não. Eu não. Eu zoo demais com a cara da Luísa. Eu brinco demais com ela. Mas eu também sei falar sério, entendeu? Eu também sei mostrar pra ela que a vida não é... Não é um morango. Não é um morango. Verdade. Não é um morango do amor. Na questão da Luísa, a mais brava sou eu, não é você. Não, mas eu mostro ali pra ela, eu me imponho pra Sim, ela, com entendeu? certeza. Mostro pra ela que quem manda sou eu. Que ela mora no meu bolso, entendeu? Tem que fazer questão de lembrar. Óbvio. Quando tem oportunidade, eu jogo na cara dela. Mas ela precisa dar valor, né? É, pra ela dar valor. Porque eu falo, eu me mato de trabalhar pra eu te dar isso. Mas pra eu tirar, ó, é assim. Porque eu não vou criar uma pessoa pra ser horrorosa lá na frente. Eu não quero isso. Não quero. Tá certo. Então eu quero mostrar pra ela tudo que é bom, tudo que é ruim. Que ela aprenda tudo que ela puder. Que ela viaje muito. Que ela aproveite a vida dela. E se um dia ela querer ser mãe, que ela ensine o que eu ensinei pra ela, sabe? É importante, Com certeza. né? É isso, gente. Eu não tenho mais nada pra falar. E o sobre que a você maternidade. tem a dizer pra uma mãe que é mãe solo? Que tá começando esse caminho difícil agora de ser mãe solo. Digo que vai ser difícil, não vai ser fácil. Que vai ter dias que você vai querer desistir, mas não tem como, porque é uma pessoinha que você ama demais. É, porque a outra parte já desistiu. É uma pessoa que você ama demais, então você não vai desistir ali, né? Vai ser difícil pra caramba, mas eu espero que você seja uma pessoa forte e que você cuide de você mesma pra você poder cuidar dessa criança, né? Que você dê muito amor, muito carinho, muita educação pra ela, que mostre pra ela, que nem eu tô fazendo, eu tentando mostrar pra minha filha o lado bom da vida e o lado ruim também, porque se a gente não mostrar, quem vai mostrar? Tem que ser firme também. Tem que ser boa, mas também tem que ser Tem firme. que se impor, né? Tem que mostrar ali os seus valores, mostrar, se for menino, mostrar pra ele que ele não tem que bater em mulher nenhuma, que ele tem que ter respeito. Tem que proteger. Você tem que ensinar cuidar. o seu filho desde já que ele tem que ser uma pessoa que vai Honesta e cuidar, boa, que vai né? cuidar de você, que é a mãe dele. Se ele tiver irmãs, das irmãs dele, que ele tem que cuidar da esposa dele, das filhas dele, se ele tiver meninas, entendeu? Que ele seja uma pessoa maravilhosa. E pra você que é mãe de menina, mostrar pra ela que ela pode ser quem ela quiser, que ela pode viajar, que ela pode estudar, o principal, né, que ela tem que estudar pra ela poder ser uma pessoa, ter um lugar, né? E que ela pode tudo que ela puder, É verdade. que ela quer. O estudo dá tudo isso também, né? Não pode esquecer dessa parte de mostrar que a educação é em primeiro Abre lugar. portas. Abre muitas portas. Se você tiver a oportunidade de mostrar para o seu filho, para sua filha, que se ele estudar, se ele tiver fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, que ele vai ter o lugarzinho dele ali garantido, melhor ainda. Melhor ainda. É O isso. peso de uma caneta é muito menor do Com que de uma certeza. pá. Muita gente fica aí falando, eu vejo políticos aí falando que você não precisa estudar. É isso que eles querem, que a gente não estude, que seja pessoas ignorantes, entendeu? Sim. Porque eles querem o Quanto melhor. menos soubermos, melhor Querem pra o melhor eles. pros filhos dele. Por que ele não fala pro filho dele? Não estuda não, filho. Pra que fazer faculdade? O que o filho dele estuda no exterior, entendeu? Os nossos, a gente tem possibilidade de dar uma educação melhor aqui. Tem muita faculdade gratuita aí que é maravilhosa, entendeu? Melhor do que uma escola particular. Meu, Fatec eu posso falar porque eu fiz Fatec. Fatec Eu tô é uma falando coisa de outro mundo. Que, tipo assim, se você não mostrar pro seu filho que ele tem que estudar pra ele poder ser um executivo lá na frente, ser um governante, quem sabe, entendeu? Quem sabe? Um governante Por pra, que assim, não? pra gente, pra população que precisa, entendeu? Pra você mostrar pro seu filho que com educação ele pode tudo,
aí você não vai ter lugar de fala, né? Não tem. Realmente. É isso. E é sobre isso. Tá bom, então ficamos por aqui, né? Então, muito obrigada a você que é mãe solo. Cuide de você. Você precisa estar bem para poder cuidar de outro ser humano. Sim. Trabalhe, seja independente. Estude. Mesmo que você não seja mais solo, seja independente. Nunca dependa de alguém. É. Estude, tenha o seu próprio dinheiro, seja livre. Isso tudo que nós falamos agora te deixa ser uma pessoa livre. Só aproveite. E mãe, né? E mãe A pessoa também. livre e mãe. Por que não? Você entende? Então é só aproveitar, só ir atrás. Né? É, feliz Dia das Mães atrasado aí Feliz pra Dia das vocês. Mães. Atrasado não, o mês inteiro é das mães. É, todo dia é só dia de dela. mãe, né? Mas... Sim, mas o mês de maio é o mês das mães. É. Então, meus parabéns. Obrigada. Você é uma mãe muito boa. Eu posso dizer isso porque eu vejo isso. Ah, obrigada. Você está indo no caminho certo, meus parabéns e continue. Obrigada. É isso aí. Pra vocês também, gente. Tchau, beijo. Tchau.